Graça e paz para todos. Apocalipse 3 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Quero falar aqui nesta manhã de a igreja que morre. Como assim? Uma igreja pode morrer? Sim. A morte de uma igreja pode acontecer. Quero falar de alguns sintomas que vai levar a isso. Antes disso, quero fazer uma reflexão das igrejas de Apocalipse. Nós vimos que as 7 igrejas da Ásia Menor, conhecida como Igreja do Apocalipse, hoje elas estão mortas. Porque eles estão, naqueles local existe apenas, naquelas região, 1% de cristão ortodoxo. Resta apenas ruínas de um passado glorioso. Estiveram passado que foi muito glorioso. Porém, a glória daquele tempo distante hoje em dia está como algo empoeirado, sabe? Algo que foi bom e você volta lá, só acha as poeiras e as lembranças de um passado glorioso. Então, hoje, nessa mesma região, está desse jeito. Uma região que foi gloriosa, tem 1% de cristão. Diante dessa pergunta, nós podemos fazer a seguinte pergunta na nossa mente: o que faz uma igreja morrer? O que faz uma igreja morrer? Primeira coisa que faz uma igreja morrer é apartar-se da verdade. A morte de uma igreja acontece quando ela aparta da verdade. Nós podemos observar que algumas igrejas da Ásia Menor, elas foram ameaçadas por falsos mestres, porque os falsos mestres traziam ali heresias dentro da igreja. Por exemplo, o caos da igreja de Pérgamo, Tiatira, dela guarida a perniciosa doutrina de Balaal, se corromperam tanto na teologia e tanto na ética, em tudo, foram se corrompendo. Tanto na teologia e tanto também na ética. E aí, uma igreja ela não tem um remédio, não tem um antídoto para resistir à apostasia e morte, quando a verdade é abandonada. Ou seja, se a igreja abandona a verdade, ela não tem condições, ela não tem um antídoto de repreender as heresias, as falsas coisas que ameaçam a igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Apartar da verdade, a morte de uma igreja começa quando ela aparta ou quando ela abandona a verdade. E nós vimos que as pesquisas indicam, temos visto esses sinais de morte de igreja na Europa,
Temos visto também na América do Norte, também aqui no Brasil. Há, por exemplo, algumas dominações históricas, capitulares, né, se envolveram no liberalismo, também com o misticismo religioso, e abandonaram a sã doutrina. E o resultado foi inevitável. Esvaziamento, crescimento, sem compromisso com a verdade e com a santidade. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a morte de uma igreja acontece quando se ela mistura com o mundo. Muitas igrejas, muitos cristãos já misturou com o mundo. Não faz mais a diferença. O apóstolo diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Então a igreja, quando ela começa a amar o mundo, isso vai trazer consequências. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, onde eu li o versículo, ela estava dividida entre a sua fidelidade a Cristo e o seu apego também ao mundo. Ela estava dividida, né? A igreja de Tiatira, ela estava tolerando a imoralidade dos seus membros da igreja. A igreja de Sardes não havia heresia, nem perseguição. Mas a maioria dos crentes estava com as suas vestiduras contaminadas pelo pecado. Quando a pessoa ama o mundo, se contamina. E as suas vestiduras estavam contaminadas pelo pecado. Então uma igreja que freta com o mundo, amar, conformar com ele, não permanece, morre. É o segundo sintoma. Ela morre, pois está envolvida, conformando com o mundo. E aí, seu candeeiro é apagado e removido. Não deixe. Se você conhece a palavra de Deus, se Deus já te resgatou, não deixe que esse candeeiro apague na sua vida, não. Não ames o mundo. Não aparta da verdade. Primeiro sintoma que mata uma igreja, apartar da verdade. Segundo, amar ao mundo. Amar ao mundo. Terceiro, a morte de uma igreja acontece quando ela não discerne sua descendência espiritual. A igreja precisa discernir a sua descendência espiritual. Por exemplo, a igreja de Sardes, ela olhava-se no espelho e dava nota máxima para si mesmo. Cuidado com isso. Quando alguém acha, opa, eu sou o cristão, olha no espelho e diz, eu sou o melhor. Eu atingi uma porcentagem incrível. Foi isso que aconteceu com a igreja de Sardes. Ela olhava no espelho e dizia, ser uma igreja viva. Opa, estou vivo. Isso é o perigo, quando pensamos que estamos vivos e não estamos. Então,